Chamo Emanuel Victor de Oliveira Souza e hoje vou apresentar para vocês um pouco sobre o uso de biomateriais na regeneração óssea em terapias odontológicas e ortopédicas, como da disciplina de Tecnologia de Matérias-Primas Sintéticas do professor Luiz César Rodrigues. Como introdução, eu venho falar a importância do tecido ósseo, né, e as funções que ele pode desempenhar. Então, o tecido ósseo, ele desempenha funções cruciais para o corpo humano. Por quê? Porque ele está diretamente ligado à atividade de locomoção, devido ao seu suporte mecânico, né, que ele fornece ao corpo. Ele também é responsável por manter a homeostase mineral, é, funciona também como uma barreira protetora de órgãos vitais, e aqui nós temos a principal função dele, que ele tem uma capacidade de remodelação e de regeneração. Então, nós temos que, ao longo da vida, esse tecido ósseo, ele pode apresentar defeitos tanto ortopédicos quanto dentários, através dos principais fatores, de como traumas, infecções, neoplasias e o próprio envelhecimento. Envelhecimento esse que tem sido uma característica principal para que as pesquisas sejam desenvolvidas nessa área, né? Então, como forma de sanar esses problemas, são necessárias substituições do tecido lesionado para garantir uma conexão próxima entre o implante e o osso receptor. Então, a partir disso, são desenvolvidos alguns materiais para que haja a resolução desse problema. E a partir disso, nós temos a pergunta: por que utilizar biomateriais? Então, esses biomateriais vão ser utilizados visando o aprimoramento de tratamento na reparação de danos e promoção da regeneração tecidual, a fim de que seja feita uma reposição do tecido ósseo ausente, perdão, a prevenção da cirurgia secundária, do enxerto autógeno e uma redução de risco do tempo de recuperação e também de custo. O que são os biomateriais, né, propriamente dito? São diferentes dispositivos, né, que visam a substituição e a reparação do tecido lesado. São substâncias que interagem nos sistemas biológicos, né? Nós temos aqui alguns exemplos, né, de alguns biomateriais já utilizados, como os dispositivos biomédicos, como biosensores, tubos de circulação sanguínea, sistemas de hemodiálise. Nós temos também os materiais implantáveis, como suturas, placas, substitutos ósseos, tendões, telas ou malhas, válvulas cardíacas, perdão, lentes e dentes. E também nós temos dispositivos para liberação de medicamentos na forma de implantes e filmes. Então, aqui nós temos a classificação dos biomateriais, que quanto à origem deles, eles podem ser classificados como naturais ou sintéticos, tendo como característica dos naturais, são derivados de fontes biológicas, apresentam uma alta biocompatibilidade, uma estrutura semelhante à do osso humano, e apresentam também uma boa integração com o tecido receptor. E os sintéticos, eles são produzidos em laboratórios, apresentam uma alta padronização de controle e controle de propriedades, uma possibilidade de ajuste, né, na composição e na porosidade, e também que isso vai ajudar também na reabsorção e também na integração com novas tecnologias, como a impressão 3D. Nós temos aqui os principais exemplos: a hidroxiapatita sintética e o fosfato de cálcio. A resposta induzida do meio biológico envolvido, eles podem ser classificados das três formas: como bioativos, né, onde eles vão apresentar a habilidade de relacionar profundamente com o tecido biológico; o bioinerte, que eles vão ter uma boa biocompatibilidade e uma elevada resistência mecânica, sendo que eles não vão ter essa interação, né, uma interação maior. E nós também temos os bioabsorvíveis, né, que eles vão funcionar principalmente na substituição dos tecidos traumatizados e também podem propiciar essa recuperação, né, do tecido através da atuação de metabolismo intra e extracelulares. Continuando, nós podemos
destacar os biomateriais sintéticos, né, que também são chamados de biomateriais aloplásticos, que têm sido amplamente estudados na engenharia de tecidos. Dentre os principais, nós temos as cerâmicas, os polímeros e os metais. Esse tipo de enxerto, né, tem sido investigado devido às suas principais vantagens, como o fácil manuseio, a grande disponibilidade de formatos e tamanhos e a grande variedade de recursos para a sua produção. Vou iniciar agora para vocês falando sobre os metais. Os metais eles apresentam excelente desempenho mecânico através da sua alta resistência à fadiga e à fratura, e eles visam principalmente a substituição. Então, é necessário que esses, né, materiais sejam bioinertes, principalmente quando se trata da substituição. Eles também vão atuar no reforço e na estabilização de tecidos rígidos. Os exemplos principais da utilização de biomateriais metálicos, nós temos os grupos de ácidos inoxidáveis, que são utilizados principalmente para a fixação de fraturas, as ligas de titânio, que vão estar funcionando diretamente com a substituição de ossos e articulações, e implantes dentários também. E também nós temos ali as ligas à base de cobalto e cromo, que também vai funcionar na substituição de ossos e articulações e implantes dentários. Dando continuidade, agora nós temos um outro tipo de biomateriais que são as cerâmicas, que são os materiais amplamente utilizados, que são compostos inorgânicos com excelente compatibilidade química, que são utilizados tanto em próteses ortopédicas quanto em dispositivos para reconstrução odontológica e maxilofacial, como em válvulas cardíacas e preenchimentos ósseos. Aqui eu trago para vocês uma imagem de reconstrução odontológica, né? Isso que aqui está fazendo a reconstrução da parte dental. Como exemplo principal das cerâmicas, eu vou trazer para vocês dois materiais que são bastante utilizados, né, na parte de cerâmica, de inúmeros materiais, né, que podem ser utilizados. Eu trouxe apenas dois. O primeiro deles que eu vou destacar aqui seria a alumina, né? A alumina que tem sido utilizada porque ela apresenta uma estrutura cristalina hexagonal compacta. E essa estrutura, ela apresenta uma elevada dureza, né? Então ela tem a partir disso ela tem uma resistência à compressão e à abrasão. E ela tem sido utilizada em próteses de joelho e elementos para reconstrução maxilofacial e parafuso para ossos. E aqui podemos ver a estrutura dela. E aqui essa estrutura ela pode ser porosa e aí também isso aqui pode favorecer com que haja o crescimento ósseo por dentro dessa estrutura aqui, né? Então ela é bastante utilizada também por isso. Nós temos também, que eu posso destacar aqui para vocês, seria os fosfatos de cálcio e principalmente a hidroxiapatita, né? É utilizado bastante por conta da sua similaridade química com a estrutura da apatita biológica, né, que está presente em grandes proporções, tanto em ossos como em dentes. Então, a partir disso, ela tem uma excelente biocompatibilidade, né? E também, por conta dessa biocompatibilidade, ela apresenta um comportamento bioativo, que ela possibilita elevados níveis de osteointegração e osteocondução. Então, a hidroxiapatita, juntamente com a alumina, elas têm sido as cerâmicas que se destacam mais na utilização de biomateriais. Um outro tipo de biomateriais também são os polímeros, né, que são mais empregados no âmbito médico, por conta da sua facilidade de fabricação e de produzir formas variadas, como partículas, filmes e fios. Entre os polímeros, nós podemos destacar os sintéticos e os naturais, né? Então, nos sintéticos, nós temos as poliamidas, o polietileno, o polipropileno e o poliacrilatos principais. E entre os naturais, nós temos aqui o colágeno, a quitosana e a celulose, né? É importante frisar também que, além deles sozinhos, utilizam também blendas poliméricas, que são mistura entre esses mesmos polímeros, né? E também, a partir disso, são feitos compósitos, né? Compósitos são materiais que possam estar misturando tanto os polímeros com as cerâmicas para fazer um biomaterial. Esses materiais que foram
demonstrados anteriormente, como as cerâmicas, como os metais e como os polímeros, nós temos os biomateriais para regeneração óssea, que tem sido fonte de estudo para a engenharia de tecidos, né? E também a engenharia de materiais. Entre os principais que a gente pode destacar, que são os scaffolds. Scaffolds são materiais produzidos a partir de cerâmicas e polímeros, né? Que são utilizados como estruturas para que seja feita essa regeneração óssea. Uhum. Além disso, nós temos que os scaffolds têm sido uma alternativa principal da engenharia de tecidos, né? Para a parte de biomateriais, tanto da regeneração óssea em ortopedia, como na odontologia. E aí, esses scaffolds, eles precisam ser capazes de replicar as propriedades biomecânicas do osso hospedeiro, né? Então, eles necessitam ser biodegradáveis, biocompatíveis, apresentarem propriedades osteocondutoras, osteoindutoras e osteogênicas, que proporcione uma troca adequada entre os nutrientes, né? E também que promovam a vascularização e o crescimento ósseo, que é justamente essa parte da regeneração óssea que é pretendida. E, portanto, eles têm que apresentar um tamanho de poro variando entre 100 e 500 micrômetros. Esses scaffolds eles podem ser produzidos a partir de algumas técnicas de preparação, como a liofilização, a eletrofiação e a impressão tridimensional. Isso tem sido bastante utilizados, né, pesquisados, tanto na engenharia de tecidos ósseos quanto na engenharia de materiais. Já na parte odontológica, os biomateriais eles vêm sendo uma técnica promissora, né, na parte da regeneração óssea e é considerada uma estratégia ideal para o tratamento de doenças, lesões e defeitos, principalmente na região maxilofacial, através de cirurgias bucano-maxilofacial, na parte da periodontia também e na implantodontia. Na imagem, nós temos aqui a aplicação de um cimento ósseo, que seria um biomaterial também constituído principalmente da parte de uma parte de cerâmica, né? Com materiais como, por exemplo, a hidroxiapatita, então os próprios fosfatos de cálcio, e também a composição juntamente com algum polímero, né? Como a quitosana, como o próprio colágeno, e também tem sido utilizado nessa parte odontológica a adição também de ácido hialurônico, né? Para que haja essa formação desse biomaterial e que ele promova uma regeneração óssea nessa região maxilofacial. Parte das aplicações em ortopedia, nós temos que esses biomateriais, tanto metálicos quanto cerâmicos, quanto poliméricos ou compósitos, né, a partir de a junção de cerâmicos e poliméricos, ou também a utilização de scaffolds, né, materiais capazes de fazer essa regeneração óssea, eles são empregados principalmente em fraturas complexas e defeitos ósseos, em lesões em ossos longos como o fêmur e a tíbia, e reconstruções pós-tumorais. Lembrando que a utilização, né, a escolha da utilização desse biomaterial vai depender também da região, do que ela vai ter que suportar depois daquele implante, né? Então, a escolha do material ela vai ter que estar ligada diretamente a um estudo clínico, né? Um estudo clínico para que seja escolhido o melhor material para ser utilizado naquela região. Já na odontologia, né, então esses biomateriais eles têm sido aplicados também na parte de implantes dentários, né, na elevação do seio maxilar, né, na regeneração de alvéolos pós-extração e na periodontia regenerativa. Na parte odontológica, nós também temos a parte de reconstrução do dente, que é utilizado cimentos ósseos, né, e também essa restauração feita a partir de polímeros sintéticos, né? Também são bastante utilizados na parte odontológica. Dentro os avanços e perspectivas nessa área, né, de biomateriais para regeneração óssea, nós temos a utilização de células-troncos com biomateriais, que tem sido sendo desenvolvido, né, a parte de scaffolds personalizados com a impressão 3D,
que eles são impressos de acordo com as dimensões ósseas, né, em que eles serão implantados. E nós temos a parte de materiais bioativos com liberação de fatores de crescimento. Então, essas três áreas aqui são as que mais têm tomado destaque na parte de engenharia de materiais. E como considerações finais, nós temos que os biomateriais são seguros e eficazes e por isso têm sido bastante utilizados tanto na parte odontológica quanto na parte ortopédica. Eles aceleram, né, e a regeneração celular e com isso eles vão fazer a redução de complicações, né, que aí vai facilitar com que o indivíduo ele continue tendo uma qualidade de vida melhor. E aí, como eu falei anteriormente também, a escolha do material deve ser individualizada, né, de acordo com cada caso clínico. Aqui são algumas referências utilizadas no trabalho e obrigado.